Olá, gente. Eu sou a professora Bárbara. Sou mestra e doutora em administração. Estou como docente no ensino superior há quase 10 anos e a gente vai iniciar a nossa formação de rubricas e nesses conceitos iniciais iremos falar sobre competências. Então, quando a gente aborda sobre competências no ensino superior, dentro dessa parte da formação do aluno, é muito interessante que a gente entenda o que são essas competências para que a gente consiga transformar essas competências em algo dentro de sala de aula. A intenção é que os nossos alunos, eles sejam formados por essas competências e que, a partir dos nossos objetivos de ensino, dentro de um plano da disciplina, nós consigamos alcançar que os alunos, eles não saiam somente preparados para fazer provas, mas preparados principalmente com relação ao mercado de trabalho. Nesse sentido, eu trago um questionamento inicial para a gente pensar enquanto professor. Como nós estamos formando os nossos alunos em sala de aula? A gente busca, de fato, que eles se desenvolvam para o mercado de trabalho, que eles desenvolvam soft skills, que eles desenvolvam competências, que eles estejam, de fato, adaptados para o mercado de trabalho, ou, em alguns momentos, a gente busca apenas que ele decore determinados textos, decore determinados conceitos. Eu trago essa reflexão inicial para que a gente consiga abordar sobre competência da melhor maneira possível. Nesse sentido, o que é que são as competências? Falando desde o início dessas competências, mas aí a gente pode estar nos perguntando o que são de verdade, o que é que significa essas competências dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Em um primeiro ponto, a gente pode afirmar que a competência, ela se traduz na capacidade do aluno em transformar o teórico em prático. Então, por exemplo, eu sou professora de uma determinada disciplina e nessa disciplina se aborda sobre a teoria das necessidades de Maslow, que é uma teoria mais motivacional, voltada aí para a área de gestão de pessoas. Como é que eu sei que o aluno que está aprendendo essa teoria está, de fato, levando isso para a prática? Como é que eu consigo perceber isso dentro do meu ambiente de sala de aula? Será que eu consigo colocar instrumentos de avaliação para que esses instrumentos de avaliação, de fato, eles consigam perceber se os alunos estão alcançando essas competências ou não? Porque de nada adianta a gente colocar conceitos para os nossos alunos se a gente não consegue ter a percepção se eles estão levando isso para a prática, não somente dentro da sala de aula, mas, sobretudo, para a prática dentro do mercado de trabalho. Nesse sentido, quando nós abordamos sobre competência, a gente fala principalmente sobre 3 vertentes. A primeira delas é o conhecimento, segundo é a habilidade e terceira é a atitude. Então, a junção de conhecimento, habilidade e atitude é o que nós dizemos que é a competência. Então, o conhecimento é o saber. É você, por exemplo, saber as teorias. Eu sei as teorias lá da comunicação. Eu sei todas as teorias relacionadas à gestão. E aí a gente vai, depois, o ponto posterior a esse conhecimento, a esse saber, é a parte da habilidade, que é justamente a parte da aplicação prática, que é esse saber fazer. Beleza, eu conheço aqui a teoria, e como é que eu coloco essa aplicação prática dessa teoria? O que é que eu faço dentro da minha sala de aula para despertar ao aluno que ele aplique isso de maneira prática? Isso está a habilidade. E quando a gente aborda sobre a atitude, que é com relação ao saber ser, a gente fala sobre ética, sobre empatia, sobre colaboração. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento aqui de teorias da comunicação e eu sei como abordar isso na prática, eu sei como fazer com que meu aluno se desenvolva isso de maneira prática, mas mais do que isso, eu tenho que fazer com que ele atue de maneira prática
com ética, com empatia, com colaboração, com respeito. E aí a junção dessas três coisas, do conhecimento, da habilidade e da atitude, é o que a gente chama por competência. Então, nós, como docentes, a gente tem um desafio muito grande de conseguir despertar isso nos nossos alunos, fazer com que eles se desenvolvam, que muito mais do que esse conhecimento teórico, eles tenham um conhecimento prático e eles consigam aplicar esse conhecimento prático de uma maneira ética, de uma maneira eficaz, de uma maneira respeitosa, entre outras coisas. Dessa forma, a gente pode abordar, por exemplo, segundo o Fórum Econômico Mundial, sobre algumas competências para o século XXI. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele tem um relatório que aborda sobre o futuro do trabalho e, nesse relatório sobre o futuro do trabalho, ele elencou algumas competências que são importantes, que são essenciais para o mundo do trabalho no decorrer dos próximos anos. E aí ele dividiu essas competências em 3 pontos. As competências cognitivas, as competências socioemocionais e as competências atitudinais. Quando a gente aborda sobre essas competências cognitivas, a gente tem, por exemplo, 3, que é a questão da criatividade, do pensamento analítico, da solução de problemas. Então, eu estou conseguindo fazer com que o meu aluno ele seja mais criativo, ele solucione problemas rápidos, ele tenha um pensamento analítico, ele consiga pensar o todo, por exemplo, de uma instituição, por exemplo, de uma agência, da onde ele trabalha, entre outros. Quando eu abordo sobre as competências socioemocionais, eu elenquei aqui 3 que o Fórum Econômico Mundial colocou como importante: comunicação, colaboração e empatia. Já vi algumas pesquisas falando que a comunicação é um dos principais problemas das organizações, ou seja, ou a falta de comunicação, ou a questão dos ruídos de comunicação. E aí a gente percebe que fazer com que a gente consiga nos comunicar bem, fazer com que os alunos... Deixa eu voltar aqui. Ok. Só um minuto. Ok. Quando a gente aborda sobre as competências socioemocionais de comunicação, colaboração e empatia, vou começar por comunicação. Já vi algumas pessoas falando que a falta de comunicação, os ruídos de comunicação são cerca de 95% dos problemas que ocorrem dentro da organização. Então, a gente conseguir fazer com que o nosso aluno ele desperte para aprender mais sobre comunicação e não somente aprender mais sobre comunicação, mas que ele ouse a se comunicar, né? A gente só aprende a falar em público falando em público. Então, os nossos instrumentos avaliativos, a nossa forma de conduzir a sala de aula faz com que o nosso aluno ele seja mais despertado a conseguir se comunicar melhor. Um outro ponto que aborda sobre essas competências socioemocionais é a questão da colaboração. Eu consigo fazer trabalhos em equipe na minha sala de aula para conseguir fazer com que meu aluno ele seja mais colaborativo. Eu consigo despertar nele a simpatia, que no caso é você se colocar no lugar do outro, que isso é essencial para um líder, é essencial para um gestor, é essencial para aqueles que ficam à frente das organizações. Eu vi também uma pesquisa recente onde fala que muitos dos colaboradores atuais são contratados por competências técnicas, porém, eles são demitidos pela ausência dessas competências socioemocionais. Então, a gente percebe que é algo que, de fato, a gente tem que conseguir desenvolver cada vez mais nos nossos alunos, no nosso ambiente universitário. Por fim, o Fórum Econômico Mundial elenca o que é chamado de competências atitudinais, que tem relação com iniciativa, com liderança, com adaptabilidade. E a gente consegue perceber que esses 3 tipos de competência colocado pelo Fórum Econômico são competências que a gente pode trabalhar em sala de aula e que a gente pode fazer com que o nosso aluno ele tenha um conhecimento sobre a nossa disciplina e não somente esse conhecimento com relação à parte mais teórica e a parte mais técnica, mas, sobretudo, que a gente consiga desenvolver esses pontos que foram colocados aqui, que vai desde a questão da criatividade até a adaptabilidade.
Sendo assim, a gente pode começar a pensar sobre o nosso processo avaliativo, que é o que a gente vai ver melhor no nosso próximo vídeo. Como é que eu estou avaliando o meu aluno? Eu estou fazendo somente uma avaliação tradicional, baseada, por exemplo, em listas de exercícios, em trabalhos individuais, em uma nota final, ou eu estou começando a perceber que é interessante que eu comece a olhar para o meu aluno em uma avaliação por competências, onde eu busco, por exemplo, simulações práticas, onde eu busco que ele faça trabalhos em grupo. É importante esse ponto aqui do trabalho em grupo, porque aqui na universidade o aluno ele tem essa possibilidade de ter esses trabalhos em equipe, até mesmo antes deles irem para o mercado de trabalho, onde eles são basicamente obrigados a trabalhar em equipe, porque eles entram dentro de uma instituição, essa instituição ela já tem outros funcionários, ele vai ter que se adaptar àquilo ali como um todo. E, por fim, como é que eu posso avaliar através de, por exemplo, um feedback contínuo? Será que eu consigo ter esses momentos com o meu aluno e consiga perceber uma evolução no decorrer do semestre? Será que isso não seria melhor do que somente dar uma nota final para ele, mas ir fazendo um acompanhamento do aluno durante todo o semestre? Dessa maneira, a gente consegue perceber que essa formação por competências é essencial, não somente para o aluno, mas para nós enquanto professores, nós enquanto docentes, formadores de pessoas. É importante que a gente entenda sobre o que são essas competências, o que é que o mercado de trabalho ele está exigindo dos nossos alunos atualmente, para que a gente consiga transformar a nossa sala de aula em um ambiente cada vez mais colaborativo e de aprendizagem. No próximo vídeo, nós iremos ver sobre esse foco da avaliação por competências. Eu te aguardo lá. Muito obrigada!